Junho de 1810. 10 anos depois do fim fatídico de Prudence e Robert, eles finalmente voltaram a se beijar. E aquilo tirou sua vida. Prude não sabia o que falar, fazer ou pensar. Estava tudo uma enorme bagunça, menos seus sentimentos, que nunca estiveram tão certos e felizes por escutarem aquelas palavras. Ela era dele e ele era dela. Aquilo era algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil para os dois conseguirem, que o simples fato de estarem ali, na sala de música da casa dele, 10 anos depois, podia ser considerado mais que uma vitória. Era a própria vida dos dois, a inspiração de Prudence e Robert, e a vontade de viver. Era isso que representava aquilo, aquele primeiro contato depois de 10 anos, aquele primeiro beijo depois da década passada separados. E era aquilo que os dois queriam, que ela queria e tinha pedido mais por toda a vida. Ela não havia dormido nem uma hora sequer naquela noite. Os dois tinham sido interrompidos por Albert, que pediu mil desculpas, mas não conseguiu evitar que a realidade recaísse sobre eles. E aquilo, o beijo, não poderia ser feito naquele lugar, onde poderiam ficar expostos. Então, com pesar, que Robert e Prudence se separaram na porta do quarto dela, e ele fez questão de levá-la. Depois de lhe roubar mais um beijo, a deixou se retirar. Porém, nada no mundo o faria dormir ou se acalmar. Estava em um enorme estado de nervos. Não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Não conseguia ver a realidade naquelas ações. Não que Robert estivesse mentindo. Ele não estava. Viu isso em seus olhos, em suas palavras, em seu desespero. E principalmente em seus beijos. Ele era sincero. Estava tão machucado e angustiado que ela. Bom dia. Prudence levou um susto com aquela voz tão perto. Robert estava ali. Tinha um maravilhoso sorriso. Um sorriso que ela havia esperado anos para ter só para si. Me esperou muito? Ela negou e sorriu. Eles tinham marcado de se encontrar antes de descerem para o de jejum. E Prude estava no corredor principal que dava para o quarto dele. Melhor irmos, elas já desceram. Ele sorriu e a puxou para perto. Não antes de você me dar um beijo. Prudence riu e o abraçou. Te darei quantos quiser, mas agora não. Vamos, não estamos em um lugar seguro. Eu não ligo. Ele levantou o rosto dela e ali pousou os lábios gentilmente. Quero beijá-la, pois só assim meu dia começará bem. E foi exatamente assim que os dias seguiram. Os dois se amavam e estavam vivendo um dos melhores momentos desse amor. Ficavam juntos desde o de jejum até a hora de se retirarem. Não ligavam para os olhares da casa. Às vezes saíam cedo e só voltavam quando o sol havia ido embora. Queriam e buscavam passar a maior parte do tempo juntos. Tinham a necessidade de compensar o tempo perdido. As tias sabiam. Isso estava no olhar de cada uma das três, principalmente em Ethel, que não escondeu a felicidade quando viu os dois se aproximarem. E apesar de Prudence e Robert evitarem seu olhar ou fazer qualquer coisa que demonstrasse que estavam juntos, o sentimento dos dois pairava no ar de uma forma inconfundível. E as outras três percebiam claramente isso. Em todos aqueles anos, Alethea, Marigold e Ethel nunca demonstraram prestar atenção no que acontecia com os dois. Nunca se perguntaram sobre o afastamento, ou se fizeram, não foi em público. Mas de alguma forma, Prudence sempre soube que elas sabiam. Principalmente Alethea, a tia que ela mais confiava para poder desabafar. As três respeitaram o espaço dos dois, mesmo que não concordassem com a tática utilizada. E também respeitariam o início daquela relação. E foi dessa forma que os dias passaram tranquilamente, com os sorrisos de Ethel, Marigold e Alethea, e os sentimentos de Robert e Prudence. Era manhã cedo de um sábado. As tias tinham o costume de fazerem de jejum nos quartos, o que deixou Robert e Prudence com mais liberdade. Eles acordaram cedo e fizeram a primeira refeição juntos, no grande corredor. Já estavam arrumados para as atividades do dia, e assim que Prude terminou a última xícara de chá, ele pegou em sua mão e a levou dali. Os dois tinham planejado passar o dia fora. Albert já havia deixado as 2 cestas prontas, com comidas e mantas. Cada um levaria uma, pois Robert ainda não podia levantar muito peso, e percorreriam uma grande distância. Iriam a pé, essa era a grande graça do local. Andariam por algum tempo, até chegar no pequeno paraíso que tinha na propriedade de Horston. Aquela caminhada representaria, para Prudence e talvez para Robert, os difíceis 10 anos. E os momentos que passariam à margem do lago representariam uma nova fase na vida deles, a fase em que finalmente poderiam se amar. Não foi um caminho fácil.
tiveram que parar em alguns momentos para Robert poder descansar a perna. O que de certa forma não foi tão ruim, pois aproveitaram mais a natureza que os cercava. Sempre que tiravam um tempo para descansar, Prudence sentava ao lado do amado, e ali ficavam observando algo bom ou novo que a paisagem poderia trazer para acrescentar no dia. Robert de início não se mostrou muito disposto, pois estava incomodado com a perna, que o limitava tanto. Mas ela sabia que com um pouco mais paciência, conseguiria fazê-lo aproveitar o melhor daquela parte do percurso. E foi isso que aconteceu. Ele se entregou mais aos momentos de descanso, e quando finalmente o lago chegou em suas visões, lhe deu um profundo e vencedor beijo. Nós conseguimos. Prudy assentiu, e segurando a mão do amado, seguiram para baixo. Encontrariam uma árvore, e passariam o resto do dia naquele pequeno paraíso. Eles estavam no lago. Já era tarde. Logo teriam que retornar para casa. Mas Prudence não tinha pressa. Ao contrário, sua vontade era ficar ali, deitada na sombra da árvore, encostada em Robert e vivendo os melhores momentos de sua vida. Nunca tinha pensado que poderia ter algum tipo de rotina como aquela. O coração dela se sentia calmo, repousado em uma calma de plumas, onde poderia relaxar e viver cada sol que nascia, pois sabia que teria Robert ao seu lado. Se minha perna estivesse melhor, eu a ensinaria a montar. Prudy se aconchegou mais nos braços de Robert e sorriu. Desista disso, e não é por causa de sua perna. Eu já tenho 29 anos, minha idade de aprender a montar já passou. Ele riu e beijou seus cabelos. Não. Como sairei para cavalgar nas manhãs sem você? Ela o olhou. Manhãs? Sim, manhãs. Todas até o fim da minha vida. Você está sendo sério sobre isso? Rob riu e assentiu. Sim, tenho 30 anos. Não posso mais brincar com esse tipo de coisa. Então não poderei pedir sua ajuda para ensaiar a peça comigo. Ele a olhou surpreso. Você fará parte da peça? Achei que só eram as crianças. Não, apenas quero repassá-la, para ter certeza que o material está tudo certo. Então conte comigo, mesmo tendo 30. Prudy riu. Espero contar com você no dia da peça também. Será maravilhoso tê-lo lá. Estarei, te prometo isso. Mas saiba que não gostaria de vê-la se afastar de mim. Serão alguns dias, não vou ficar muito tempo longe. Se eu pudesse, iria com você. E depois que tudo terminasse por lá, eu traria de volta. Não quero perder mais tempo. Não use esse termo. Perder tempo? Ela assentiu. Por quê? Perdemos tempo. Eu perdi tempo. Eu vejo mais como um momento necessário para estarmos aqui. Necessário? Nós crescemos com isso, Rob. Amadurecemos. E mesmo que seja muito tempo, o que eu realmente acho que foi, nos serviu de algo. Ele abraçou mais forte e sorriu. Serviu para ver o quanto necessito de você. Para mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatehistoria.com.br ou vá nas nossas redes sociais, no Instagram, @ElisabethMargot_ e no Facebook, Elizabeth Margot.